Se você não vive numa caverna há pelo menos um ano, você certamente sabe o que são icebergs. Eles tanto podem ser uma formação de gelo que flutua no mar, quanto uma das trends mais duradouras e mais interessantes da história recente da internet. Você com certeza já viu algum vídeo de iceberg por aí, seja de algum jogo, ou uma série, ou mesmo conceitos mais amplos, como a internet e o YouTube. Devo admitir que eu nunca estive tão imerso em algum meme quanto eu estive com os icebergs. Não é à toa que eu mesmo fiz diversos deles. Alguns deles viraram até vídeos, como o da internet brasileira, Google Maps e Nickelodeon, por exemplo. Já estou há muito tempo nessa comunidade e acredito que eu tenho uma certa autoridade para discutir mais a fundo o que são os icebergs e como de certa forma esse tipo de conteúdo mudou o YouTube, mesmo de que forma não perceptível. Sem mais enrolações, vamos nessa. Basicamente, o iceberg é uma metáfora visual explicada em uma frase. Tudo que você vê é apenas a ponta do iceberg. Quando você avista um iceberg no mar, você apenas vê a ponta dele. Todo o seu resto, que no caso é a maior parte dele, está submerso. E a única forma de você vê-lo é se submergindo, e quanto mais fundo você vai, mais do iceberg você consegue enxergar. O conceito metafórico do iceberg surgiu dentro do campo da psicologia, com os autores Sigmund Freud e Edward Hall, onde o iceberg simboliza a diferença entre nosso consciente e o nosso inconsciente. Porém, na internet, o conceito do iceberg começou a se popularizar no 4chan, assim como 90% da internet. Pode-se dizer que a comparação mais popular usando os icebergs foi para ilustrar a estrutura da própria internet, como na clássica comparação entre a internet e a Deep Web. Logo após isso, ainda dentro do 4chan, começaram a surgir os icebergs conspiratórios. Icebergs gigantes que catalogavam diversas teorias da conspiração, as classificando pelo seu nível de obscuridade e bizarrice. Esses icebergs definiram melhor o conceito das camadas e a forma como os tópicos eram divididos. A partir daí, o conceito de icebergs se expandiam, mas ainda eram muito diferentes do que conhecemos hoje. Diversos icebergs saíam da bolha do 4chan e começaram a se espalhar pela internet. Porém, os icebergs dessa época ainda eram bastante genéricos e abordavam temas de forma mais ampla, como é o caso dos icebergs sobre música, jogos e animes, por exemplo, sempre englobando o conceito como um todo. E foi nessa época em que surgiram aqueles personagens que representavam as camadas nesses primeiros icebergs. Porém, tudo isso mudou quando um iceberg foi criado. Esse iceberg era o iceberg de Super Mario 64. Esse iceberg trouxe um conceito novo para eles. O autor utilizou apenas um jogo para criar o iceberg inteiro. Ele tentou sumarizar tudo sobre o jogo em uma única imagem, como easter eggs, glitches e teorias e mistérios, por exemplo. Esse iceberg foi revolucionário em todos os níveis, como na sua formatação e nas imagens que representavam as camadas, além de iniciar com as piadas do não pesquise e de que todas as cópias são personalizadas. Coisas que foram referenciadas em diversos outros icebergs como piada ou referência ao iceberg de Mario 64. Porém, o que fez de fato a trend dos icebergs estourar de vez foi o vídeo explicando o iceberg de Mario 64 feito pelo youtuber Mishkos. Esse youtuber fez o que é considerado o primeiro vídeo de iceberg do YouTube. E assim como o iceberg que ele cobriu, ele criou muitos dos elementos usados nesse estilo de vídeo, como o estilo de edição, as músicas usadas, o estilo da thumb, os termos como Iceberg Explained ou How Deep It's Go ou Como o Fundo Vai em uma tradução livre. O seu vídeo viralizou, com o YouTube recomendando para muitos usuários, e assim a trend de fato se iniciou. Em seguida surgiram outros icebergs populares, como o de Minecraft, o de Pokémon, o de Roblox e de muitos outros. Youtubers como Cartoonizando e o Chuck foram os principais responsáveis pela proliferação dos icebergs na internet brasileira, e o resto é história. Algo que eu percebi é que os vídeos de iceberg no YouTube causaram uma ascensão meteórica de alguns youtubers na plataforma. A questão é que os vídeos de iceberg foram feitos praticamente apenas por canais pequenos, por criadores de conteúdo que estavam dispostos a fazer vídeos com mais de 30 minutos destrinchando um tópico inteiro, simplesmente porque eles são apaixonados por eles. Algo que canais mais estabelecidos possivelmente não achariam uma boa ideia fazer, já que vídeos assim
dá muito trabalho. E toda essa obsessão de ter uma produção constante de vídeos, fazer os vídeos de iceberg se tornaria inviável. Então por isso, muitos youtubers pequenos se aventuraram nesse vídeo de iceberg. E muitos conseguiram crescer muito seus canais. O maior exemplo disso foi o canal Endigo. Ele meio que se especializou em produzir vídeo de iceberg. Com sua série explicando o massivo iceberg das teorias das conspirações, ele chamou muita atenção pela qualidade de seus vídeos. E pela alta demanda que os vídeos de iceberg estavam tendo, era quase inevitável que seu canal estourasse. Bom, já se passou mais de um ano desde que os icebergs explodiram. E qual é o cenário atual dos icebergs? Eles ainda possuem uma forte comunidade, principalmente no Reddit e no Discord. Icebergs bons ainda vêm aparecendo de vez em quando, mas é visível que a criatividade vem diminuindo ao longo do tempo. Existe atualmente uma alta repetição de temas. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já vi icebergs sobre YouTube, por exemplo. Entretanto, ainda existem muitos temas que precisam de um iceberg, e um deles pode ser um que você tenha pensado alguma vez. Por isso, eu gostaria de dar algumas dicas se você quer criar um iceberg, ou fazer um vídeo de um também. A primeira dica que eu posso dar é a mais importante de todas: escolha um tema original. A triste realidade é que muito provavelmente o tema em que você mais entende já possui um iceberg dedicado, mas ainda não é o fim do mundo. Caso você tenha analisado um iceberg e você percebeu que pode adicionar mais informações para ele, você pode sim criar um iceberg do mesmo tema. Ou você pode tentar encontrar outro foco para um iceberg. Por exemplo, ao invés de você fazer um iceberg de filmes de terror, você pode fazer um iceberg de filmes de terror perdidos, ou filmes de terror censurados ou banidos. Lembre-se de pesquisar bem sobre o tema do seu iceberg. Tente não usar apenas uma fonte. Procure coisas em wikis especializadas, fóruns, canais de YouTube, etc. Além de coisas que você já conhecia anteriormente. Vale lembrar, o maior fato para onde cada tópico se localiza no iceberg é a obscuridade. Muita gente acha que os icebergs são classificados por o quão macabro e perturbador é aquele tópico. Porém, se algo é bizarro e perturbador, mas é muito popular, pelo menos na minha visão, ele não deve estar muito baixo no iceberg. As coisas que estão na última camada têm que atender a ambos os quesitos, na maioria das vezes. Eles têm que ser tanto bizarros quanto obscuros. Se tal tópico atende esses dois critérios, vale a pena colocá-los na última camada. E por fim, vamos falar do tópico mais importante dentro do iceberg, o último da última camada. Ele tem que atender ao critério de bizarrice e obscuridade, porém, ele deve ser um tópico que você gostaria de destacar no seu iceberg, porque muitas das vezes, quando alguém vê um iceberg, ele parte diretamente para o último item. Então é muito importante que o seu último item seja uma coisa muito interessante e instigante, porque além de você dar um toque final em alto nível, você instiga a quem viu o seu iceberg a pesquisar mais tópicos e se envolver mais. Então esse foi o vídeo. Foi um tema bem estranho, mas eu acho que deu certo. Eu queria fazer um vídeo sobre icebergs aqui no canal já há algum tempo, visto que eles foram muito importantes para mim nos últimos meses. Eu me diverti muito fazendo alguns, e eles chegaram a um nível que eu nunca imaginava que chegariam. E estando tanto tempo dentro dessa comunidade, me deu muitos pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Likes e comentários são sempre bem-vindos, além de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E por hoje é só. Espero vocês em uma próxima.